Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contactos Podcast. E hoje nós vamos falar sobre como nós podemos construir uma marca de sucesso, né? E quando nós falamos em construir marca, logo vem à nossa mente aquela palavra que está sendo muito falada hoje em dia, que é branding. Mais comum para umas pessoas, menos conhecida para as outras. Mas hoje nós vamos falar muito sobre esse assunto. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui a Jéssica, que ela é especialista nesse assunto e vai compartilhar muita coisa conosco hoje. E aí, Jéssica, no primeiro momento eu queria te agradecer por ter vindo até aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria pedir para você se apresentar, para você falar quem que é a Jéssica, o que a Jéssica faz e toda a sua jornada, a sua trajetória. Legal. Primeiro, muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Obrigada Via Contacts, né? É muito bacana receber esse convite. Fiquei muito feliz e honrada. Bom, eu sou Jéssica Lopes, sou estrategista de branding, né? Comecei, na verdade, eu estive 15 anos no corporativo, então eu fui criada dentro do meio corporativo, na formação tradicional, sou formada em marketing, com pós-graduação em branding pela ESPM, e há 2 anos eu decidi empreender, pivotar aí os meus objetivos, dar uma revisada no meu plano de carreira, de vida, e resolvi ter um pouco mais de liberdade para fazer aquilo que eu sei para empreendedores, para ajudar empreendedores a construírem marca. Muito bom, muito bom. E esse podcast aqui, quem acompanha esse podcast, esse conteúdo aqui, os convidados, quem nos assiste e todas as pessoas que de certa forma têm contato com esse conteúdo, na grande maioria são empreendedores. Aquele empreendedor da vida real, sabe? Que talvez está começando ou não sabe como começar, ou nunca ouviu falar também, às vezes, de branding, do que é branding, de fato. E eu queria começar com essa pergunta. A primeira pergunta aqui que eu queria falar para você. O que é branding? Legal, é uma pergunta a pergunta que não quer calar, né? Branding é a gestão do valor de uma marca. Então, por estatística, o empreendedor brasileiro, ele começa um negócio por necessidade, né? Por precisar pagar as contas no final do mês. Então, ele visualiza um negócio e fala assim, poxa, isso está dando dinheiro para a grande maioria, vou empreender, vou fazer isso também. E aí, ele não dá um significado para aquilo. Então, ele é mais um no meio da multidão. E o branding é justamente a gestão que faz ele se destacar nessa multidão. Então, a gente colocar significado, colocar valor, definir propósito, objetivo, dar uma identidade, tanto visual quanto verbal, para aquele negócio, para que ele se diferencie. Legal. Quando a gente fala de branding, né, todo esse diferencial, de fato, como você falou, o empreendedor está começando ali, cara, o que ele quer é chegar no final do mês e pagar a conta dele, pagar o boleto que ele tem lá. Em que momento você acha que esse empreendedor ele precisa começar a se preocupar com a marca dele? É desde o começo? É mais pra frente? Tem um tempo cronológico ali pra fazer isso? Quando que é o meu, tipo assim, poxa, eu preciso olhar pra minha marca? Ótima pergunta. Desde o início. Então, quando ele começa a olhar oportunidades e formas de empreender, e pensa em abrir um CNPJ para começar o seu negócio, ele tem que ter a consciência de que ele precisa fazer a gestão dessa marca. De que ele precisa... Porque branding é a gestão da marca, né? Ele precisa entender de branding. Então, se munir de informações, de conhecimento. No primeiro momento, é claro que, como eu acabei de dizer, o empreendedor, ele começa um negócio por necessidade, ele não vai ter a verba disponível para poder colocar em marca. No entanto, ele precisa ter consciência de que, ok, hoje eu não tenho a verba para investir em marca, mas eu vou preciso guardar para que daqui, no máximo, 1 ano, eu possa investir mais fortemente em marca e construir a minha marca. Isso não significa que logo no começo, sem dinheiro, eu não possa fazer alguma coisa, né? Um exemplo que eu gosto de dar, bem simples aqui, para falar com todo mundo, não vou dar exemplo nesse momento de Apple e Coca-Cola, porque é muito distante ainda da realidade de muitos empreendedores que a gente está falando. Mas vamos falar de uma barraquinha de pipoca, né? Imagina que nós temos o João, que
por necessidade, abrir uma barraquinha de pipoca na porta de um evento. E ele simplesmente abriu e está vendendo pipoca, ponto. Porque ele precisava pagar as contas nesse mês, certo? Daí veio o André, né? Também com uma barraquinha de pipoca, colocou perto da barraca do João. Só que o André tá vendendo agora a pipoca por R$2 a menos, mais baratos. E aí, a audiência desse evento, quando chegar lá, vai fazer o quê? Vai comprar do André, óbvio, porque é mais barato. E o João não tem nada que o diferencie. Ele simplesmente abriu a barraquinha de pipoca e começou a estourar a pipoca e vender. Certo? Isso é o que acontece com o empreendedor brasileiro no começo, quando não tem consciência de marca. E nem dinheiro para isso. Só que mal sabe ele que o João, mal sabe o André, que o João tomou consciência de que ele precisa se diferenciar. Porque ele quer continuar ali. Então, imagina que ele decidiu colocar uma frase inspiracional ou motivacional dentro do pacotinho de pipoca. Então, você come a pipoca, você encontra ali uma frase diferente, né? Uma frase que te motive naquele evento, que te dê uma experiência diferente. E também, além disso, ele colocou em algumas pipocas um selinho, uma estrelinha, que ele mesmo colocou, que se você achar a estrelinha, você pode voltar na barraca e pegar um chorinho da pipoca. Agora, legal. Aí ele começa a vender dessa forma. E aí o André também está nesse evento. Você acha mesmo que se o André vender por 5, 10 reais mais barato, você acha que o público vai comprar do André? É mais difícil, né? Ele vai comprar do João, porque agora sim o João tem um diferencial. Ele se destacou, ele não é mais só uma barraca de pipoca, não importa o preço que ele esteja praticando naquele momento, ele tem um diferencial que cativou o cliente. Ele construiu uma experiência ali, né? Ele construiu uma experiência. Então, o branding é cuidar disso, da experiência, da conexão. E o branding te faz, sim, ganhar mais dinheiro. Então, essa experiência é muito simples e clara, que com uma frase, uma estrelinha no final do pacote de pipoca, você pode transformar o seu negócio. Isso tem muito a ver com mentalidade, porque, principalmente para quem está começando ou numa empresa pequena, ainda enxerga investimento em branding como um gasto, né? Como um custo da sua empresa, né? E não como um investimento, né? Ele não consegue, talvez, enxergar que se ele fizer uma ação como essa, por mais que ele venda até um pouco mais caro o produto dele ou o serviço dele, pela experiência que se cria ou pela identificação que se cria ali quando você constrói uma marca e a pessoa se identifica com aquela marca, ele consegue, e é um investimento por isso, né? Porque ele consegue vender mais, né? Então, simplesmente por esse fato, você já começa a enxergar, se você tem uma mentalidade, você começa a enxergar branding não como um gasto, né? Não como um custo, mas sim como um investimento, né? E talvez isso acho que é o que falta em muitos empreendedores, né? Sem dúvidas, e com certeza é mentalidade. No entanto, nem todos têm, obviamente, né? E eu posso até trazer aqui exemplo por experiência dentro da indústria, eu tive a feliz experiência de me deparar com empreendedores, com empresários que tinham consciência da necessidade da marca. Então, obviamente que ao longo dos 15 anos não foi sempre assim, sim. Mas a última experiência foi muito bacana, porque ele tinha total consciência do quanto a marca poderia potencializar os negócios dele e como de fato potencializou. Então a gente começou um trabalho lá, por exemplo, quando eu voltei para essa indústria, ela não tinha cartão de visita, não tinha um logotipo em alta resolução, sabe? E eu entrei justamente para formatar time, para a gente montar a estratégia que nós chamamos de penetração de mercado. Então, preparar a marca e o produto, a embalagem, a roupagem desse produto, né? Então, em termos de identidade visual e verbal, para que ele pudesse estar pronto para entrar no mercado. E foi isso que a gente fez. Como ele tinha essa consciência, essa mentalidade, ele passou a investir mais em awareness, que é reconhecimento de marca, né? Então, a verba que ele investia, por exemplo, no Google, boa parte dela era destinada apenas para reconhecimento de marca, não para venda exatamente naquele momento. Era para construção de conhecimento. Porque uma vez que você tem uma marca, você precisa fazer com que as pessoas conheçam
ela, primeiro. E até um dado que veio do próprio LinkedIn recentemente, de que 95%, pensando no funil, né? Vamos pensar no funil de vendas, que aqui em cima tem a massa inteira que ainda não tem consciência do teu negócio, o meio que já tem consciência, e aí vai descendo até ele ser, de fato, um consumidor, estar pronto para comprar de você. Pensando nesse funil, 95% da sua audiência, ela tá na massa, ela não está pronta para comprar. Então, por que você vai fazer um anúncio direto falando compre agora, compre aqui, sendo que, na verdade, ele ainda nem sabe exatamente se ele realmente precisa desse produto ou do seu produto ou da sua marca? Entende? Então, construir marca precisa ser desde o início por conta disso. Porque se você tá só trabalhando quem tá no fundo do funil, você tá falando com 5% da sua audiência. Você tá deixando dinheiro na mesa, né? E quando a gente pensa em marca, poxa, se a gente pensar no nosso próprio dia, a gente vai perceber o impacto das marcas na nossa vida sem a gente perceber. Porque acordei, fui lá, saí de casa, vou sair para trabalhar. Você vai ver ali um outdoor, você vai ver ali uma propaganda no seu celular de alguma empresa que tá, ó, eu tô aqui, eu existo, tá? Você vê naqueles painéis de rua, assim, sempre vai ter uma marca anunciando alguma coisa ali que inconscientemente aquilo vai ficando ali na sua cabeça, né? Então, quando a gente pensa no nosso próprio dia, a gente vê marcas, às vezes, talvez é o topo de funil que você estava falando aqui agora. Poxa, beleza, saí de casa, vi ali num outdoor uma marca, não quero comprar dele agora, ou não preciso comprar dele agora. Só que aquela marca, de certa forma, ela te impactou. De alguma forma, aquilo ficou guardadinho ali em algum campo ali do seu inconsciente. E amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano, quando essa pessoa for precisar de alguma coisa, ela vai lembrar dessa marca. E talvez isso é o que eu sempre gosto de frisar, que é a questão da conquista do inconsciente. Exato. E quando e a marca, ela tem esse papel, né, da conquista do inconsciente, né? Inconscientemente, você foi impactado. Você nem queria, você nem pensou naquela marca ali, mas você viu ela. E de alguma forma ela ficou guardadinha ali. Então o branding, né, a marketing, branding e a construção de uma marca, eu acho que passa muito por isso, também pela conquista do inconsciente da pessoa de uma forma bem, bem sutil, assim, né? Totalmente. E é familiaridade, né? A gente costuma tomar decisões, e isso é um dado estatístico. Eu não vou falar número aqui porque eu não me lembro exatamente, senão vai ser dados, fontes da minha cabeça. Mas existe um estudo, posso até passar depois, de que grande parte, quase que 90% das nossas decisões de compra são tomadas por familiaridade, são tomadas por meio de marcas que a gente já foi impactado em algum momento, né, ao longo do tempo. Então, partindo desse princípio e considerando os 95% que ainda não está pronto para comprar de você, mas pode ser o seu cliente, o que você está fazendo para se comunicar com essas pessoas, né? Você está gerando conteúdo para eles? Você está colocando a sua marca à mostra, fazendo conexões de valor que façam sentido no médio e longo prazo, né? Se expondo, se colocando em eventos que sejam interessantes para o seu negócio, que as pessoas costumam achar que, não, eu vou numa feira, vou num evento e eu preciso vender alguma coisa nesse evento. Não, você está construindo marca, você vai vender muito depois, né? Isso me fez me lembrar o Big Brother Brasil. Porque tem o Big Brother Brasil, eu não acompanho, já acompanhei lá, já assisti, mas hoje eu não acompanho. Mas sempre tem a prova do líder, acho que é a prova do líder, e tem algumas provas lá, e sempre tem um patrocinador nessas provas, né? E esse pessoal paga muito dinheiro para estar em horário nobre na Globo. Milhões, é um valor muito alto, altíssimo. E eles sempre fazem aqueles anúncios lá. Por quê? Porque tem muita gente assistindo esse programa. Você vai comprar ali naquele momento? Lógico, a minoria ali compra alguma coisinha ali, ou no dia seguinte vai. Mas certamente aquele momento, se você martelar aquela propaganda, normalmente fica acho que é 3 meses do programa, e fica 3 meses aparecendo aquilo ali pra você.
em algum momento mais pra frente você vai lembrar, puxa, lá no Big Brother tinha lá, Americanas estava patrocinando. Preciso comprar um liquidificador, vou na Americanas. Que tá lá, Havaianas tá patrocinando o BBB. Puxa, preciso comprar um chinelo, Havaianas. E tantas outras marcas que tem lá. Então, quando você tem essa consciência que o fato de você aparecer gera um impacto na pessoa, isso muda o jogo e aí você começa a perceber, e aí depois você tem que mensurar isso, né? Poxa, quanto que isso tá me trazendo de aumento de leads, de aumento de tráfego do meu site, do aumento do market share mesmo, da minha participação no mercado. E talvez essa é uma coisa que eu até queria te perguntar agora também, até para empreendedores que, poxa, eu nunca ouvi falar de branding na minha vida. Primeira vez que eu tô vendo aqui a Jéssica falar de branding para construção de marca. Como que uma empresa que está iniciando, que está começando, primeiro passo, poxa, tá bom, quero cuidar do meu branding, quero construir minha marca. O que ele pode começar a fazer assim já para entrar nesse universo? Legal. Primeira coisa que o empreendedor precisa ter consciência é que ele precisa definir o motivo pelo qual ele existe. Isso precisa estar no papel. Precisa estar, na verdade, no papel não. Precisa estar no slide, né? Na parede do escritório. Na parede do escritório. Para depois transferir para a parede do escritório. Exatamente isso. Então, assim, primeira coisa, quero começar a construir marca. E construir marca, a gente está falando de ter consciência e intencionalidade nas ações. E não é só nas suas ações particulares, é nas ações de qualquer um que estiver envolvido com a sua marca, um sócio, um colaborador e tudo mais. Então, primeira coisa, primeiro slide ali é ele colocar o motivo pelo qual ele existe, que isso se traduz no propósito, né? Mas vamos falar que é o motivo pelo qual a sua empresa existe. O que ela faz nesse mundo, né? O que ela entrega para o próximo? É exatamente isso. Então, determinado isso, ok, como ela faz o que ela faz? De que forma? Você entrega isso de forma didática, de forma democrática, de forma sofisticada? Você entrega isso como? De que maneira? Qual que é a sua comunicação ali? Né? E o que de fato você faz? O que é o produto e serviço em si? Aí é a descrição do produto e serviço em si. E isso, só cortando rapidinho, e isso parece ser complexo, mas na verdade é simples. É você pegar um papel, uma caneta e escrever. E escrever, exato. E é uma loucura, porque é simples, mas eu vou te falar que tem muito empresário que não consegue responder. Por qual motivo o meu negócio existe? Muitos empreendedores não racionalizaram sobre essa pergunta. E justamente por conta daquilo que a gente falou agora há pouco, né? Porque ele só quer estar preocupado em pagar um boleto no final do mês e ter a sua renda, né? E aí, obviamente, a gente tem sempre... O Brasil ele é um país que educa muito pouco as pessoas no empreendedorismo, né? As pessoas têm pouco essa consciência do empreendedorismo. A gente cresceu muito... Poxa, você tem que ir lá estudar, tá na escola, vai pra faculdade e vai conseguir um trabalho e tal. Mas a educação empreendedora no Brasil, acho que ela foi muito fomentada depois que veio redes sociais e ainda de uma forma tímida ainda, que eu acho que poderia ter uma educação muito maior em relação a isso. Nas escolas não existe uma aula sobre empreendedorismo, sobre negócios nas escolas, e eu acho que deveria ter. Mas aí a mentalidade começa a ser essa. Poxa, eu preciso só pensar em caixa, no dinheiro para eu pagar e para eu tirar o meu aqui, pronto, e acabou. E eu já vi muitos negócios, graças a Deus, a gente tem alguns clientes, e eu já vi negócios terminarem justamente porque o empresário só pensa no caixa. Ele só pensa no dinheiro, não pensa na construção de um patrimônio, né? Quando a gente pensa em empresa, a gente está falando em construção de patrimônio. E quando a gente fala em construção de patrimônio, são cotas sociais. A gente trabalha com a contabilidade, na hora de você abrir a empresa, você coloca lá quantas cotas sociais essa empresa tem. E as cotas sociais é o seu patrimônio. Você declara lá depois do imposto de renda de pessoa física, né? Então, quando você começa a prestar atenção nisso e quando você define o seu propósito, por que você existe, qual que é a missão que você tem aqui enquanto você trabalha nessa empresa, você começa a mudar a cabeça no sentido de construção de patrimônio. Quando eu compro uma casa, um apartamento, eu estou construindo um patrimônio. Mas quando eu invisto em branding também da minha marca, eu também estou construindo um patrimônio, né? É o meu patrimônio, que
eu posso vendê-lo, eu posso deixar para meus filhos, e de fato é a construção do patrimônio muito parecido, né, de comprar um imóvel, por exemplo, que é a construção de patrimônio, mas o branding também é a construção de um patrimônio, né? Só que as pessoas não têm essa percepção, né? É exatamente isso, Ricardo. Empresas como Mercedes, BMW e tantas outras que estão aí no mercado, o valor da marca, daquilo que é intangível, é muito maior do que o valor do seu patrimônio físico, tangível. E aí isso forma o valuation, né? O quanto essa marca vale para o mercado, custa. Então, se ela for receber, se for ter uma transação, uma venda dessa empresa, por exemplo, muito mais do que 50% é o valor atribuído à marca, ao que ela construiu ao longo do tempo. E isso significa que ela tem um alto valor percebido no público, ela tem uma grande audiência, ela tem fãs da marca, né? Além de todo o seu patrimônio. Então, você entende que a marca ela precisa ser construída desde o começo e esse é o ponto. Sou um empreendedor pequeno, médio e não tenho dinheiro à disposição. Algum dinheiro você precisa ter, que seja o mínimo, mas comece com alguma coisa. Lembrando do exemplo lá do João da pipoca. Ele colocou uma frase fictícia, né? Ele colocou uma frase ali no fundo da embalagem. Que exercício você pode fazer, né? Fazendo uma analogia da frase no fundo da embalagem para surpreender, que exercício você pode fazer no teu negócio? Então, conheça o teu público. Quais são, por exemplo, os desejos internos do seu público? A gente tem um hábito de olhar muito para a concorrência, para o mercado e tudo mais. Ótimo, isso é necessário no primeiro momento de diagnóstico, inclusive quando a gente está fazendo de marca, para entender o cenário atual. A gente olha para cenário interno e externo e faz um estudo aí para entender o que a concorrência está fazendo, o que o mercado, o que os concorrentes diretos e indiretos estão atuando. No entanto, o nosso foco tem que ser, ok, quem que é meu público e qual é o desejo interno dele que eu vou sanar com o meu produto ou com o meu serviço. Partindo desse ponto, você começa a construir a sua marca com foco em sanar um desejo interno do seu público, falando com ele e para ele. Quando a gente fala de construção de marca, você deu um exemplo bem legal da BMW, que o bem intangível ele vale muito mais do que o bem tangível, né? Trazendo para o nosso universo aqui de empresas pequenas e médias, independente das ações, se é a escrita ali no fundo do saquinho da pipoca, ou se é alguma ação no Instagram, ou se é alguma ação em algum evento, como que eu consigo medir quanto que minha marca vale? Porque é muito difícil, né? Porque assim, poxa, se eu falar, poxa, quanto que vale a Via Contax? Hoje tem empresas que fazem valuation, que tem empresas que cuidam especificamente disso para trabalhar nesse ponto. Mas como que eu posso saber quanto que uma marca vale? Quais são os pontos que eu trabalho, que eu tenho que levar em consideração para determinar esse valor? Porque eu sempre falo que uma empresa ela tem 3 destinos, né? Ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser deixada para herança, para os filhos, ou ela vai falir. Esses 3 destinos que uma empresa tem. E no caso dela ser vendida, eu preciso ter essa informação de quanto que minha marca vale, né? Ou ela não vale nada, ou ela vale alguma coisa, ou ela vale muito. Como que eu posso saber quanto que vale uma marca? Sem dúvidas, precisa saber mesmo. Bom, se a gente está falando de valor de marca, a gente está falando de olhar para histórico e olhar do ponto em que nós estamos. Então, digamos que seja uma marca que acabou de abrir. Então, o valor dela ainda no mercado é aquele que você investiu em termos de esforços financeiros e tudo mais. Agora, ao longo do tempo, uma marca que já tem um histórico,
não importa qual, seja 1 ano, 6 meses ou 10, 5 anos, ela precisa entender, olhar para a base de clientes fiéis, de clientes no total, base de potenciais clientes, olhar para o faturamento dela e para a possibilidade, para as projeções de acordo com os anos ou meses anteriores. Então, tem que fazer todo esse mapeamento, tem que ter isso tudo muito bem definido dentro da planilha, do dashboard, para você entender qual o valor da sua marca atual no mercado. Tem uma influenciadora, eu não vou lembrar o nome dela agora, eu sei que ela faz sobrancelha. É uma bem famosa. Natália Beauty. Deve ser essa. Eu lembro que eu vi e acompanhei depois algumas ações que ela fez e eu achei sensacional, mas eu acho que essa é a Natália Beauty mesmo. Cara, e aí eu vi ela falando que hoje ela cobra, acho que 8 mil reais, 7 mil reais, 8 mil reais, alguma coisa assim, pra fazer uma sobrancelha. É isso. É isso, né? É exatamente. Cara, eu olhei aquilo ali e aí eu falei, meu, deixa eu ver o que essa mulher tá fazendo, né, mano? O que essa mulher fez pra cobrar 8 mil reais e ter fila de espera pra pagar 8 mil reais pra fazer uma sobrancelha? E aí eu percebi, com o histórico dela ali, eu fui percebendo que ela foi investindo muito nisso. E de fato o branding, ele acaba, não sei se esse é o termo correto de se falar, mas o branding ele inflaciona o valor de um produto ou serviço. Porque fazer uma sobrancelha não vale 8 mil reais. Se você pensar assim a grosso modo, né? Tipo assim, você pensar, poxa, 8 mil reais pra fazer uma sobrancelha. Se você pensar a grosso modo, não vale isso. Mas ela teve um investimento em marketing, na experiência, né? Ela construiu uma forma dela de fazer a sobrancelha, porque de fato não é só fazer sobrancelha. Tem muitas outras coisas envolvidas ali e ela conseguiu transmitir esses valores, essas questões para os clientes dela. E ela vende, tanto que ela tem fila lá de gente pra fazer. Mas eu não tenho 8 mil. Tá bom, mas se você quiser, você pode fazer por menos e faz aqui com a minha colaboradora, com a minha funcionária e tá tudo certo. Você atribui esse tipo de acontecimento no mercado, e tem o exemplo dela, mas tem exemplo em todos os segmentos aí, né? Nesse sentido. Você atribui esse tipo de acontecimento no mercado, uma sobrancelha 8 mil reais, à construção de marca? Sem dúvidas. É totalmente branding. E com relação a inflacionar, bom, vamos partir do princípio que inflacionar é você cobrar muito mais do que o valor que está sendo percebido ali, do que realmente de fato é, certo? Então, quando a gente fala que ela está cobrando 8 mil reais e está vendendo e tem fila de espera, a gente está entendendo que o público, ele percebe um valor e que 8 mil reais é irrisório, diante do valor que esse público percebe. Ela fez uma gestão de marca pessoal tão bem feita, tão bem construída, sem ruído, com muita fluidez, que a gente fala sem ruído é que não tem dúvidas, né? Quando o público tem muita certeza e se conecta muito facilmente com você, é porque ele não tem dúvidas no meio do caminho. Você não deixou dúvidas na sua comunicação visual, verbal, nas suas ações e tudo mais. Então, você pagar 8 mil reais é porque você atribui um valor muito maior do que 8 mil reais para pagar. Então, eu não diria que inflaciona. Na verdade, é o contrário mesmo. Existe, sim, um valor percebido que permite ela cobrar 8 mil e muito mais. E é isso que faz você fazer marca, construir. Ela, até onde eu sei, ela tem uma construção, uma trajetória que não é de hoje. Hoje ela, né, obviamente... cobra 8 mil reais, mas ela está nessa jornada há muito tempo e o foco dela era realmente se tornar referência. E conseguiu. Mas é que acho que na construção de marca, uma das coisas é a definição de um público, né? Quem que eu quero atingir, né? Total. E de fato, quando você tem uma empresa que faz sobrancelha que cobra 8 mil reais, não é a grande massa que você vai atingir. E para o público dela, que é um público de alto padrão, certamente ela conseguiu fazer esse trabalho e que tem relação com a construção de marca, né? Porque, poxa, uma das perguntas que se faz quando você vai construir marca é quem eu quero atingir. Exato. Quem são as pessoas que eu quero que percebam a minha marca. E aí, quando você faz essa análise, esse estudo, você também tem um impacto na precificação do seu produto. Porque se você está trabalhando na grande massa,
cara, você não vai vender R$8.000. Se a sua marca foi construída para atingir um público massivo e você vai ganhar dinheiro na quantidade de produtos que você vai vender, não vai vender um produto de R$8.000. Mas aí eu queria até que você falasse também sobre isso, sobre a construção de públicos, quais são os aspectos que a gente pode perceber nos públicos para começar a construção de uma marca também. Eu sempre gosto de partir do pressuposto do tamanho do público, né? Quantas pessoas tem nesse público, né? Mas como que a definição de público ela é importante para a construção de uma marca? E como esse público pode perceber ou não essa marca, se vai dar certo ou não. Perfeito, olha que legal. Por isso que é importante a gente voltar uns passos atrás e definir o porquê você existe, né? Como marca, o porquê você faz o que você faz. Definindo isso, você define o seu posicionamento. Como que eu quero me posicionar? E o posicionamento é o espaço que você ocupa na cabeça do seu consumidor. Então, qual que é o espaço que você quer ocupar na cabeça do seu consumidor? E daí sim, quem é esse consumidor que você vai ocupar esse espaço? Aí a gente vai olhar para público. Quando ela fala que uma sobrancelha vai custar R$8.000, já estava no planejamento dela fazer isso, por exemplo, ela sabe qual é o tipo de público que ela vai atingir. Então, ela olha para o mercado, identifica esse público, ajusta as suas ações e o seu posicionamento para ocupar esse espaço dentro da cabeça desse público. Por isso que é legal o planejamento dessa gestão. E gerenciar é sempre muito complexo, né? Independente de marca, de uma área financeira, de uma área de marketing, de uma área comercial. E muitas pessoas até confundem, né? Branding com marketing, né? É comum, né? Para quem trabalha com branding. Mas branding é marketing? Isso eu não sei, eu tenho a impressão que é bem comum essa dúvida aí, né? Sim, é super comum. E vamos entender da seguinte forma. O branding, ele é o fio condutor que ele navega por todas as áreas de uma empresa. Então, o marketing, ele é a gestão que distribui essa marca, né, para o mercado. O marketing voltado para ações para venda. Então, as estratégias de marketing, ela vem depois de que você já definiu qual a estratégia, qual que é o objetivo da sua marca. Por exemplo, quando a gente olha para um planejamento, a gente coloca aqui em cima, no primeiro slide, o objetivo da empresa, o objetivo maior da empresa, que nós chamamos de objetivo moonshot, aquele que joga lá para a lua mesmo, aquele qual que é o objetivo, por exemplo, da Via Contax? Fala um objetivo bem audacioso. O objetivo da Via Contax é ser o principal parceiro estratégico dos nossos clientes. Principal parceiro estratégico dos nossos clientes, certo? Esse é o objetivo da marca, ok? Daí, depois do objetivo da marca, a gente define o objetivo do departamento de marketing, certo? Porque dentro desse objetivo que você acabou de citar, a gente vai ter que destrinchar ele para que todos os departamentos sigam esse objetivo e realize, certo? Então, falando de objetivo de marketing, por exemplo, a gente coloca ações que vai fazer com que ao longo do tempo, a Via Contax alcance a esse objetivo, entende? Então, o branding é o guarda-chuva, ele é o fio condutor em todos os pontos, porque em todos os pontos de contato você tem que ter a essência da marca. Qual que é o DNA da sua marca, a sua cultura? O seu cliente precisa sentir, o seu colaborador ele precisa saber, porque essa missão tem que conectar com ele, porque se você tem colaboradores e eles não sabem qual que é a missão, não está clara a missão da empresa, ele está trabalhando para você por salário. E aí, a contabilidade vizinha oferece um pouco mais de benefício, ele vai embora. Só que, se ele está trabalhando pela missão, pelo propósito da empresa, ele vai com você onde a Via Contax for. E é legal porque isso são informações muito relevantes até num processo de admissão, né, de pessoas. Quando você tem o RH vai contratar alguém. Eu vou contratar uma pessoa para minha empresa. Você precisa contratar pessoas que estão relacionadas àquele seu objetivo de marca, aquilo que você quer. Você não vai contratar uma empresa, eu quero ser o principal parceiro estratégico dos meus clientes. E eu vou contratar uma pessoa que não tem relação com isso, não faz sentido. Ou com outros valores que minha marca tem, definidos numa brand persona, em todas essas questões.
Então, quando a gente percebe esse tipo de coisa, quando a gente vai contratar uma pessoa e colocar uma pessoa dentro da nossa empresa, a gente já tem que deixar isso claro para a pessoa, né? Seguinte, você vai entrar para trabalhar aqui, mas aqui funciona desse jeito. Essa empresa é assim. Faz sentido para você trabalhar numa empresa que tem esses valores, que funciona dessa marca, que tem esses objetivos? Porque às vezes não tem. Exato. E aí eu economizo o meu tempo e economizo o tempo da pessoa. Poxa, eu não quero trabalhar nessa empresa, vou trabalhar em outra empresa que é mais a minha cara, que tem mais relação com aquilo que eu vou executar, né? Então, quando você fala que branding é um guarda-chuva, né, que é o fio condutor que percorre, ele que caminha por todas as áreas da empresa, eu tô falando do marketing, porque é o que eu vou espalhar, né? Marketing nada mais é do que eu espalhar as coisas por aí, distribuição. Então, eu posso distribuir algo que é bom, mas eu posso distribuir algo que é ruim também, né? É uma faca de dois gumes ali, né? Então, a gente que trabalha com distribuição, poxa, se você está distribuindo algo ruim, você está mostrando para as pessoas o quão ruim você é. E aí, quando você passa aqui pelo RH, né? Nesse fio condutor, quando eu passo pelo RH, poxa, eu tenho que recrutar pessoas que têm relação com o meu objetivo, com a minha marca aqui. Então, aí eu só vou trazer pessoas aqui para dentro da minha empresa que tem essas mesmas características, que buscam as mesmas coisas que eu. Poxa, o comercial vai vender dessa forma, na forma que a empresa se identifica e já vai falar para o cliente. Cara, no comercial eu já falo para o meu cliente, cara, eu vou ser seu principal parceiro estratégico para você fazer esse seu negócio crescer. E isso faz muita diferença. Então, tá vendo que o fio condutor ele tá passando por marketing comercial, pelo RH na contratação, na operação, porque o meu contador, a pessoa que tá apurando o imposto do meu cliente, ele tem essa informação. Cara, a Via Contax é o principal parceiro estratégico do meu cliente. Se a Via Contax é o principal parceiro estratégico do meu cliente, eu tenho que fazer meu cliente pagar o menor número de imposto possível dentro da lei. É isso. Então aí, sabe, aí faz bastante sentido essa questão do fio condutor, e aí a gente consegue, de fato, aí a gente percebe a importância da marca e da gestão da marca, né? Sim. Durante toda a jornada, tanto dos nossos colaboradores internos, como dos agentes externos também, né? Sem dúvidas, você definiu de uma forma muito perfeita, tangibilizou isso. E você ter a cultura da empresa muito bem definida é justamente por isso, ele vai te ajudar em todos os pontos. E o cliente precisa sentir essa cultura, essa missão, por e-mail, pelo WhatsApp, por telefone, pessoalmente, no caso se você tem atendimento pessoalmente, na rede social, que aí é definido pelo tom de voz, quando a gente está falando, né, de comunicação verbal. Então, qual que é o tom de voz da sua marca? Do tom de voz eu gosto muito do exemplo da Netflix, né? A Netflix é ótimo. Cara, é sensacional aquilo ali, porque é muito claro, parece que você tá falando com uma pessoa ali, né? E o ponto é, legal você falar isso, porque as pessoas precisam ter consciência do seguinte: marca não é uma pessoa, mas deveria ser. Entende? Se a gente tem consciência de que marca, tudo bem, não é uma pessoa, mas deveria ser, no caso de marca empresarial, porque quando a gente está falando de marca pessoal, aí tudo fica mais fácil, porque é de fato uma pessoa. Mas marca empresarial, sim, deveria se comportar como uma pessoa. Primeiro, porque negócios é feito de pessoas, né? Quando uma empresa contrata a Via Contax, por exemplo, ela está contratando o Ricardo, está contratando o colaborador que ela se conectou primeiro, entende? Ela está confiando naquela porta de entrada. E essa porta de entrada possivelmente foi uma pessoa que ela se conectou. Ou se ela se conectou pela internet, ela espera estar conversando com um humano. Quando você fala que uma marca precisa conversar como uma pessoa, isso faz muita conexão com aquilo que nós falamos para os nossos clientes quando ele entra no escritório e eu falo para ele assim, olha, as suas despesas, os seus gastos pessoais, eles precisam estar separados dos seus gastos da empresa. Por quê? Infelizmente, é comum a gente receber os nossos clientes aqui e a gente vai analisar os dados financeiros, os dados ali da empresa, quando ele chega aqui no escritório, tá tudo misturado.
na conta da empresa tá pagando ali uma conta de água, de luz da casa, e aí passa a compra do mercado na despesa da empresa, e vice-versa. Então, isso é muito misturado. Então, tem um princípio na contabilidade que é o princípio da entidade, ou seja, a pessoa física é uma coisa e com seus próprios bens, direitos e deveres. Então, o CPF tem os seus próprios bens, direitos e deveres. E o CNPJ, ele também tem os seus próprios bens, direitos e deveres. Dito isso, o CPF ele também tem as suas próprias características, como se fosse um ser humano. Eu tenho minhas características, eu tenho meus pontos fortes, meus pontos fracos, e eu preciso saber disso. Eu tenho o meu tom de voz, como que eu converso, e a empresa ela precisa ser também da mesma forma, mas é importante a gente definir isso, né? É isso. Na empresa, a gente define todos esses pontos, né? Temos os atributos da marca, né? Que nós definimos lá no começo no planejamento. E tem os atributos funcionais e os atributos emocionais. Os atributos funcionais é aquilo que o seu concorrente possivelmente também tem, ou a gente encontra pontos de diferenciação para poder trabalhá-los. Mas são os benefícios práticos que o teu produto ou serviço oferece. Os emocionais é aquilo que vai conectar. É a alma, é a personalidade. Uma pessoa tem uma personalidade que, de repente, conecta com a outra ou não conecta, certo? A marca precisa ter isso também. Então, quando a gente está fazendo o planejamento de marca, por exemplo, a gente define também esses atributos emocionais. E é com base neles, nos atributos emocionais e funcionais, que a gente vai comunicar essa marca e o consumidor vai senti-la. Muito bom. Quando a gente fala, eu fico pensando, às vezes algumas pessoas me perguntam, né? Por que você colocou o nome da empresa de Via Contax, né? Eu paro pra pensar assim, eu falo, isso a Via Contax agora em 2024 vai fazer 10 anos. 10 anos de empresa, graças a Deus. E algumas vezes as pessoas me perguntam, né? Poxa, como que você escolheu o nome Via Contax? Lá no 2014, isso, quando nasceu a Via Contax, eu comecei a pensar nisso, falei assim, por que eu coloquei o nome dessa empresa de Via Contax? Eu falei assim, não tem um porquê, não tem um motivo. Porque às vezes a gente vê as pessoas escolhendo o nome das empresas que tem algum sentido. Eu falei assim, cara, não tem... Na época eu pensei assim, o que parece com contabilidade? Contax, X. E ficou. Via, e ficou. né? Então, eu lembrei Faz do Via muito do caminho. Mas não foi alguma coisa assim... pensado, elaborado, tal. Cara, eu pensei no Via do caminho, que tem um caminho para alguma coisa, tal, mas não foi uma coisa muito elaborada assim, sabe? Mas aí depois você vai percebendo a marca. Eu inclusive, já até pensei assim, cara, eu vou trocar o nome dessa empresa, eu não gosto desse nome. Mas aí depois você olha para tudo que você construiu já, para identificação, pro branding, da história da marca, você fala, cara, não faz sentido. E aí eu fico pensando sobre isso, né? Puxa, e aí o logo também, a identidade, como construído, a temática, como que funcionou, e a gente vai percebendo, dando valor para a nossa própria construção, coisa que a gente ainda não faz, né? Pegando esse gancho, eu queria te perguntar sobre o registro da marca. Perfeito. Por que é importante? Por exemplo, se eu quiser criar uma empresa aqui agora, uma marca, eu vou lá e coloco no meu CNPJ, que o nome da empresa é X. Eu já tenho o direito sobre essa marca? Ou o porquê que é importante? Como que eu faço para registrar uma marca? Primeira pergunta, você já tem Via Contax registrada? Então tá bom. Então tá bom. Bom, registro de marca, vamos lá. Geralmente as pessoas abrem um CNPJ, um @ no Instagram e falam, tem uma marca, né? Tô arrasando, pronto, esse já é o meu negócio. Mas não é bem assim. O registro de marca, ele é fundamental para proteger o nome que você construiu. O nome que você vai construir, por exemplo, né? No caso, se você está começando agora. Então, imagina que você teve um sonho, você realizou aquele sonho empreendendo, pensou no nome carinhosamente, geralmente você pensa no nome antes de abrir o CNPJ, e quando você vai abrir o CNPJ, você já tem nome. E aí, depois você faz um logotipo ali rapidinho, e aí você abre um Instagram.
E se você não registrar, todo o trabalho que você teve, se você é uma empresa que já tem algum histórico, já tem alguns anos e ainda não está registrado, você corre um grande risco de perder essa marca e de perder todo o investimento que você fez, né? Todo o esforço, porque o registro, ele te protege contra plágio, por exemplo. Então, se você utiliza o nome de uma marca que já tem outra pessoa registrada, por exemplo, essa pessoa, você vai receber certamente uma notificação judicial e você vai precisar deixar de utilizar a sua marca. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você for na contabilidade, abrir o seu CNPJ, já tem que fazer uma pesquisa no INPI. Inclusive, a gente faz, né? Quando chega um cliente, vou abrir meu CNPJ. Primeira coisa, o cliente nem precisa fechar negócio com a gente. É isso. Recebi um lead aqui que quer, eu quero abrir uma empresa. Tá bom, qual que é o nome que você quer colocar na sua empresa? Aí a gente já faz a pesquisa para saber se aquela marca já tem dono ou não. E aí depois... Porque aí eu já falo pro cliente, né? Poxa, você vai ter que trocar esse nome aí, porque já é do fulano lá, entendeu? Perfeito. Eu já deixei de fazer um trabalho de mentoria para um determinado empresário porque ele não quis registrar... Porque, na verdade, ele não quis mudar o nome da marca. E quando eu fiz a pesquisa no INPI, tinha inúmeras empresas com aquele nome já registrado em várias categorias, ele não poderia seguir com aquela marca. Então, a minha sugestão foi, antes da gente começar tudo, vamos pensar em um outro nome? Eu te ajudo, a gente vai construir aí um outro naming para poder fazer um trabalho e você vai colocar esforço e investimento que você não vai perder, né? Senão você vai estar gastando dinheiro, vai ter grandes problemas. E aí, como ele tem uma conexão emocional, ele não quis mudar no momento. Então eu falei, no momento em que você quiser mudar, você me chama. Agora, eu não vou seguir com esse trabalho com você, porque você vai estar gastando dinheiro. E essas coisas, as pessoas sempre acham que nunca vai acontecer, né? Tipo assim, não, eu vou seguir, acontece. Ninguém vai vir... Você acha que alguém vai vir atrás do meu nome aqui? Não, ninguém vai vir atrás do meu nome. E acontece, porque a gente já vi acontecer inúmeras vezes. Tanto em nome de empresa, mas por incrível que pareça, também com o nome da pessoa, de nome pessoal, assim, também, né? Tanto que recentemente, não sei se você viu a questão do Didi, dos Trapalhões. Teve uma marca que comprou os direitos do uso do nome do Didi, dos Trapalhões. Olha só, essa daí eu não vi. Não, mas foi muito louco isso, porque, enfim, Didi dos Trapalhões. Todo mundo sabe quem é o Didi dos Trapalhões. Exato. Lá, né? E ele não tem mais o direito sobre o nome Didi dos Trapalhões. Olha que loucura. E aí você pensa, poxa, mas por que uma empresa faria isso? Por que se a empresa está fazendo isso, certamente bobinha ela não é, né? Não é. Então, eu já vi casos, assim, de apelidos ou de nomes semelhantes, assim, do próprio nome pessoal da pessoa, de não poder usar o próprio nome pessoal. Sim. É muito louco isso, né? É muito louco, isso é muito sério, então você se dedica, tem esforço financeiro e tudo mais, e você pode perder. Então, coisas que você precisa olhar. Criou um nome, teve uma ideia, pensou no nome, faz a pesquisa no INPI, na verdade um profissional faz para você, né? Geralmente a contabilidade faz, a Via Contax faz também. Eu também faço na minha posição de mentora, então antes de começar qualquer mentoria, eu faço a pesquisa no INPI. E você precisa pesquisar também o registro, no registro BR ou em qualquer outro site de registro de domínio de site, que isso é uma outra coisa, né? Então, você quer ter um site com o seu nome, você faz a pesquisa também da disponibilidade. Estando disponível, ótimo. Não está disponível, você vai ter que ser criativo. Isso daí é interessante você falar isso, porque já recebi alguns clientes aqui no escritório que tinham o domínio, ele era dono do domínio, só que não era o dono da marca. Achava que estava tudo certo, E achava que estava tudo certo. Isso tipo assim, acontece. não, mas eu tenho o domínio aqui, tá tudo certo. Não. Aí você vai explicar, né? Então, aí você vai contar toda a história pra ele que não é bem assim, ele é dono do domínio, mas ele não é dono da marca. E aí tem toda uma análise e aí a decisão, né? Exatamente. E aí, às vezes, quando tem esse apego pessoal, esse apelo emocional, é mais difícil. Né? Exatamente. Ao longo desse ano eu tive alguns casos assim, né? Esse que eu acabei de contar, que eu realmente declinei
porque ele não quis mudar. O outro eu tive sucesso, a gente conseguiu pensar em outro nome e elas ficaram super felizes e lançamos a marca recentemente com o nome novo. Elas tinham muito apreço pelo nome antigo, mas definitivamente eu disse, não, vocês não vão seguir, vocês... É um empreendimento muito incrível, maravilhoso, que já tem colaborador, já tem cliente, para a gente poder seguir dessa forma. Então, vamos fazer direito, vamos fazer certo. Então, o que você tem que olhar? CNPJ, obviamente, aqui o especialista é a Via Contax, é o Ricardo. Tem que fazer lá, abrir o seu CNPJ. Precisa verificar a disponibilidade de domínio, que é uma coisa à parte. Estando disponível, você faz a compra, a reserva desse domínio, que tem uma validade aí de 1 ano ou 2 anos, depende de quando você quiser pagar, né, naquele momento, e a pesquisa de marca. Feita a pesquisa, está garantido que, legal, fiz a pesquisa, está livre, agora já tem uma marca. Não, você precisa entrar com o processo de registro. Daí a própria contabilidade, obviamente, pode te orientar para isso, ou uma consultora, uma mentora, eu também consigo fazer isso, essa orientação, para a gente entrar com o processo de registro, que leva um pouquinho de tempo, mas quando você entra com o pedido, você já tem aí um respaldo. E aí, durante esse processo, né, porque demora 1 ano ali, bastante tempo. Durante esse processo, vão acontecendo algumas coisas, né? Aparece alguma pessoa que já quer usar, e aí você tem que entrar com recurso. Então, tem várias coisas que acontecem nesse... Por isso que é importante ter alguém especialista de fato. Eu acho sempre muito difícil você mesmo entrar lá e fazer por conta. Isso. Porque sempre vai ter um braço, alguma perninha ali que vai sobrar e você pode ter problemas em relação a isso, né? Eu vou fazer por conta própria, eu vou lá na internet e faço. Não é bem assim, porque durante esse ano acontecem muitas coisas, né? Recursos, interpelações, alguém quer usar, alguém que não quer usar, alguém que já existe. Acontecem N coisas, então por isso que é importante ter de fato a ajuda de um profissional para cuidar dessa parte que é tão importante, né? Porque senão você constrói uma marca linda, maravilhosa, com todos os atributos, tudo certinho, mas aí chega lá na frente e você não pode usar. O que adiantou todo esse trabalho, né? Exatamente, sem dúvidas, procure um profissional, se você quiser fazer a pesquisa, procure um consultor que vai te orientar a fazer essa pesquisa da melhor forma, mas tenha sempre o respaldo de um profissional, obviamente. Jéssica, muito, muito, muito bom. Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Mais uma vez, muito, muito, Passou muito rápido. obrigado. Uma hora. Depois que eu comecei a gravar esses episódios aqui, eu percebi que 1 hora passa muito rápido. Não dá, você passa assim que o tempo voa. Mas eu queria te agradecer mais uma vez por ter vindo até aqui, por ter participado, por ter trazido todo o seu conhecimento, toda a sua experiência sobre marketing, sobre branding, sobre a construção de uma marca, que de fato é o que todos nós empreendedores buscamos. E eu queria que você deixasse aí como que as pessoas te encontram, como que as pessoas podem ter acesso a você. Eu vou deixar aqui também embaixo na descrição desse vídeo, mas eu queria que você verbalizasse. E uma última mensagem aí sobre branding. Legal. Bom, eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite, honrada. Obrigada mesmo. E, bom, como que as pessoas me encontram? No Instagram, Jéssica Lopes BR, bem simples assim, Jéssica Lopes BR. No LinkedIn também, procura como Jéssica Lopes, pode colocar Jéssica Lopes BR também, vai me encontrar. E qual que foi a outra pergunta? Uma mensagem bem legal aí para os nossos empreendedores que estão nos acompanhando sobre construção de marca, sobre branding. Aquela para fechar com chave de ouro. Perfeito. Bom, a mensagem que eu quero deixar aqui é para o empreendedor, de que grandes marcas como Apple, Nubank, Coca-Cola e tantas outras que a gente tem por aí, elas já foram pequenas. Elas já foram médias, e a única coisa que diferencia ela de você, do ponto em que você está, é que ela começou a fazer gestão de marca desde o início. Então, são grandes porque fizeram gestão de marca. Então, nunca é tarde. Comece agora. Comece do ponto em que você está, mas faça gestão de marca. Muito bom, Jéssica, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. A casa, você sabe que está sempre aberta as portas. Vamos ter outras oportunidades de voltar aqui o nosso papo para continuar, porque é papo bastante, tem tempo. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado, por ter ficado.
curte esse vídeo, comenta, se inscreve no canal. Tem muita gente que está assistindo esse episódio aqui e ainda não é inscrito, então se inscreve aqui embaixo nesse canal. Os contatos da Jéssica estão aqui na descrição desse vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais.